Boa noite, queridos amigos. Hoje é uma noite muito especial, porque nós estamos aqui com o nosso querido amigo Luiz Fernando Pirola. Ele vai falar um pouco a respeito dele, porque a única informação que eu tenho dele é que ele é do Centro Espírita Redenção. Era a única informação que eu tinha dele, era do Centro Espírita Redenção. Não sei mais nada a respeito dele. Então, eu vou fazer a prece de abertura, vou fazer a prece inicial, daí eu passo para ele. Aí, Pirola, você, por favor, você fala alguma coisa a seu respeito, se apresente, né? E daí você pode iniciar a sua apresentação. Você vai Perfeito. falar, você vai falar sobre A parábola do semeador. a palavra do semeador, certo? Legal. Então, nós agradecemos muito por você ter aceitado o nosso convite, mais uma vez. Muito obrigado. E vamos convidá-lo outras vezes mais ainda, porque nós tivemos muito boas referências a seu respeito. Então, muito Obrigado. obrigado por você estar com a gente na noite de hoje, Pirola. Então, vamos fazer a prece. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos uma vez mais sob seu santo nome para aprendermos um pouco mais do seu Evangelho. Nesta noite, vamos ouvir a parábola do semeador por intermédio do Pirola, que vai nos explicar essa. Que possamos, querido Mestre, aprender a respeito de tudo aquilo que ele vai nos falar, para que possamos aplicar todos os seus ensinamentos, os conceitos, tudo na nossa vida diária. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Pirola seja muito amparado e que o nosso trabalho possa transcorrer da melhor maneira possível. Muito obrigado por essa oportunidade da noite de hoje. Com sua permissão, Senhor, iniciamos. Muito obrigado. Pirola, então agora é com você. Bom, Mais uma vez, então, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar sempre presente nos nossos corações. O meu nome é Luiz Fernando Pirola, eu faço parte do Centro Espírita Redenção e colaboro também com outras casas, não é? Dando palestras, dando aulas, não é? E na noite de hoje nós fomos convidados a conversarmos um pouco sobre um dos ensinamentos de Jesus que diz respeito a todos nós que aqui estamos fazendo parte do nosso processo evolutivo, não é? Aqui estamos, digo, aqui no planeta Terra. Eu escolhi para conversar com vocês na noite de hoje a parábola do semeador, que se encontra tanto no Evangelho de Lucas quanto também no Evangelho de Mateus. Essa passagem ela é muito significativa, porque cada um de nós, embora muitas vezes trazemos no nosso íntimo a certeza que precisamos fazer alguma coisa na colaboração da evolução do nosso planeta, muitas vezes continuamos a nossa caminhada sem nos aprofundarmos muito no trabalho que cabe a cada um de nós, que seria justamente esse trabalho de colaborar para a evolução, não é? Não somente nossa, mas do nosso próximo, mas também, principalmente, do nosso planeta Terra. Vamos lembrar neste momento uma passagem de Emmanuel, no livro Nós, na mensagem Ler e Escrever, que no final da mensagem ele fala justamente sobre a necessidade de colaboração, dizendo que cada um de nós, sempre, pela nossa passagem, deixaríamos alguma coisa escrito, né, no nosso planeta Terra. Ele diz assim, que uns trabalhariam no campus, abririam leiras, plantariam árvores,
Outros trabalhariam na cidade, edificariam prédios, né? E outros também iriam colaborar de alguma forma na nossa passagem aqui no nosso planeta Terra. Bom, em relação a isso, nós vamos ver no decorrer da parábola do semeador, de uma certa forma, a competência de cada um de nós. Nós vamos procurar nos enquadrar em algum lugar para nós possamos fazer essa colaboração. Então, Lucas, né, ele diz assim, que aquele que semeia saiu para semear a sua semente. Uma parte dessa semente caiu pelo caminho, os homens a pisaram e as aves a comeram. Uma outra parte dessa semente caiu à beira da estrada por entre as pedras, logo brotaram, mas como não tinham raízes, e pela falta de umidade, acabaram por secar. Outra parte dessa semente caiu no meio dos espinheiros. Também cresceram, criaram raízes, mas os espinhos as sufocaram e também morreram. E uma outra parte dessa semente, ela caiu em terra boa, em terra preparada, mas mesmo assim, umas sementes renderam 30 por 1, outras 60 por 1 e outras 100 por 1. Muito bem. Nós vamos, nesse instante, primeiramente, refletirmos quem seriam os semeadores. Então, hoje, nós temos a consciência que todos nós, cada um no degrau de evolução que se encontra, é um semeador. Nós semeamos através das nossas palavras, através dos nossos atos e também através das nossas ações. Ou seja, pelos pensamentos, nós trabalhamos 24 horas por dia. Pelas nossas ações, pelos nossos atos, nós trabalhamos 8 horas, não é? Então, todos nós, indistintamente, somos semeadores. Muito bem. Então, partindo desse pressuposto, nós precisamos agora trabalhar na semente. Porque Jesus nos disse, aquele que semeia saiu para semear a sua semente. Ou seja, nós vamos semear aquilo que trazemos em cada um de nós. Todo o nosso aprendizado, todo o nosso conhecimento, todo o nosso sentimento faz parte, então, da nossa semente. Então, é um ponto de reflexão para nós neste momento, aonde nós vamos, de alguma forma, trabalhando no sentido de qual é a semente, qual é a qualidade da nossa semente. Quando eu falo, como são as minhas palavras? São de incentivo, de encorajamento, ou são palavras para denegrir, levar a discórdia para o nosso próximo? Quando eu estou trabalhando com o meu pensamento, como está sendo ele? Um pensamento voltado para o bem, com ligação aos benfeitores amigos, ou muitas vezes preocupados em excesso com as coisas materiais. E pelos nossos atos também, não é? Quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós estamos preocupados em realmente auxiliar aquela pessoa ou estamos fazendo esses atos para que outras pessoas possam nos ver praticando, entre aspas, uma boa ação, não é? Porque isso nos lembrou Jesus à frente do gasofilácio, não é? Quando aquela pobre viúva repartiu aquilo que
iria lhe fazer falta, não é? Ao contrário daqueles que depositavam aquilo que era supérfluo, não é? Então, aquela senhora humildemente colocou ali aquilo que iria lhe fazer falta também. Então, ela, consequentemente, realmente, ela conseguiu partilhar aquilo que ela detinha. Então, nós precisamos, neste momento, estarmos refletindo sobre a semente que nós estamos levando adiante, não é? Dentro do nosso lar, no convívio com os nossos entes queridos, no nosso ambiente de trabalho, ou mesmo na sociedade, né? O nosso relacionamento com os nossos amigos, com as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Então, nós precisamos agora, neste momento, né, estarmos refletindo sobre isso. Sou um semeador, vou passar a minha semente e eu preciso então saber qual é a qualidade dessa semente. Muito bem. A partir daí, então, Jesus diz que ele, nessa saída para a semeadura, uma parte da semente caiu por entre o caminho. Os homens a pisaram e as aves a comeram. Muito bem, eu vou fazer um parênteses aqui para que nós possamos também lembrar uma passagem do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, quando o Cristo, após o seu desencarne, ele apareceu aos seus discípulos e, passando algumas orientações, lhes disse: ide e pregai a todas as criaturas. Então, Marcos ali pergunta: mas mestre, as pedras não são criaturas? As aves, as árvores não são criaturas, não é? Porque Jesus havia ensinado a eles que tudo era uma criação divina. E então, diante daquela imagem que Jesus passou para ele, houve esse questionamento. E bem de encontro nessa parábola, nós vamos perceber que todos nós iremos encontrar os 4 tipos de criaturas na nossa semeadura. Nós vamos encontrar as criaturas racionais, que são os homens, nós vamos encontrar as criaturas sensitivas, não é? Que são os animais, nós vamos encontrar as criaturas vegetativas, que são as plantas, são as árvores, e nós vamos encontrar também as pessoas endurecidas, não é? Aquelas pessoas que nós poderíamos dizer, ou como nós já ouvimos dizer, e muitas vezes nós mesmos dissemos, aquelas criaturas que parecem que têm um coração de pedra. Então, essas são as 4 criaturas que o semeador encontrou na parábola que o Cristo nos contou, e são essas criaturas que nós iremos encontrar na nossa semeadura também. Então, nós vamos deparar com pessoas que têm, né, um sentimento, têm uma vida vegetativa, têm uma vida racional e têm uma vida, assim, poderíamos dizer, mais com o coração ainda endurecido. Fechando esse parênteses, nós vamos, então, passar a entender o porquê que o Cristo disse que uma parte dessa semente caiu pelo caminho. Vamos lembrar quando Cristo esteve entre nós na sua semeadura, dentro de um povo que já tinha o conhecimento, o entendimento e acabava por crer num único Deus. E mesmo assim, ele encontrou na sua semeadura esses 4 tipos de criaturas. Muitos deles não acreditaram naquilo que ele falava.
ou seja, pisaram nas suas palavras. Outros absorveram as suas palavras, mas de uma forma muitas vezes errônea, como querendo colocá-lo contra os ensinamentos mosaicos, né, de Moisés, quando nos deixou os 10 mandamentos. Então, ele encontrou algumas dificuldades também. E nós, da mesma forma, haveremos de falar alguma coisa e muitas pessoas não irão dar a atenção naquilo que nós estamos falando, ou muitas vezes ouvirão aquilo, comerão, como as aves comeram aquelas palavras, né, aquela semente, mas mesmo assim não serviram para uma transformação interior. Então, o importante para nós é, quando recebemos também essa semente, nós, absorvendo esses conhecimentos, nos alimentarmos dele, mas também de uma forma racional, procurando, dentro do nosso limite, é claro, colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Muito bem. Mesmo diante da dificuldade de uma parte da semente ter caído pelo caminho, ele continuou a sua semeadura. Ele continuou indo de encontro a um campo fértil. Mas, como havia muitas sementes, algumas caíram à beira do caminho por entre as pedras. Não é? Essas sementes logo brotaram, mas, não tendo raízes, não tendo umidade do solo, quando veio o sol, não é? A dificuldade um pouco maior, elas acabaram por secar. Um outro ponto de reflexão eu gostaria de deixar aqui também é que essa semeadura, nós muitas vezes passamos por ela também. Quantas vezes nós pisamos na palavra que ouvimos do Cristo? Quantas vezes nós comemos essa palavra? Nos alimentamos único e exclusivamente, fisicamente, mas não moralmente dessa semente. Quantas vezes nos foi falado alguma coisa sobre o Cristo e nós, com o nosso coração endurecido, muitas vezes nos esquecemos diante, muitas vezes, da dureza do nosso coração, não é? Então, nós precisamos também refletir isso, quando nós muitas vezes julgamos as ações do nosso próximo, não é? Nos esquecendo que todos nós somos espíritos criados em igualdade de condições e que nos encontramos em vários degraus de evolução devido a todas as nossas experiências pelas quais nós já passamos no nosso pretérito e estamos passando atualmente. Muito bem. Mesmo assim, ele não desistiu da semeadura. Ele continuou a semear. E uma parte dessa semente também caiu no meio dos espinheiros à beira do caminho. Ou seja, nós vamos percebendo que pelo caminho que vamos passar, nós vamos encontrar muitas dificuldades, pedras, espinhos, para que nós possamos chegar a um terreno mais fértil, não é? Então, essa semente que caiu no meio dos espinheiros, ela cresceu junto deles, mas houve uma dificuldade para que ela continuasse viva, porque os espinheiros eram mais fortes, entre aspas, e acabaram por sufocá-la. Um ponto de reflexão nesse momento é quantas vezes a palavra do Cristo chegou até nós, começou a crescer e, diante dos espinheiros, entre aspas, as nossas vicissitudes, as nossas paixões, os nossos vícios,
os nossos defeitos, fizeram com que a palavra que nós recebemos do Cristo, ou a semente que recebemos, ela foi sufocada com o nosso excessivo apego às coisas materiais, as nossas preocupações com os nossos vícios, com os nossos defeitos, deixando muitas vezes que nós não conseguíssemos praticar aquilo que nós já recebemos, como a palavra, os ensinamentos e os exemplos que o Cristo nos deixou. Nós percebemos que algumas vezes, muitas vezes, diante de uma calamidade pública, a nossa semente, ela brota rapidamente. Nós abrimos o nosso coração, participamos de uma campanha de agasalho, de alimento, não é? Mas passada essa calamidade, nós voltamos a estacionar dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer quando nos pediram algum tipo de colaboração. Então, nós voltamos e nos acomodamos novamente. Justamente como é natural, né, as nossas preocupações. Mas a parábola nos mostra que nós devemos continuar perseverante na nossa caminhada, mesmo que nós encontremos, não é, as pedras e os espinhos pelo caminho. Porque chegará um momento, como foi o desse semeador, ele chegou numa terra favorável a receber a semente. E mesmo assim, lançando essa semente, a sua surpresa foi que nem todas as sementes brotaram por igual, nem todas renderam por igual, não é? E isso nos mostra que cada um, quando recebe uma parte dessa palavra, dessa semente, dessas orientações, muitas vezes demoram para frutificar. Alguns trabalham um pouco na seara do mestre, outros trabalham um pouco mais e outros trabalham como a nos dar o exemplo necessário para que nós possamos continuar perseverante na nossa caminhada. Então, nós temos entre nós pessoas que receberam os ensinamentos do Cristo, a palavra, ou a semente, como nós poderíamos dizer assim, não é? Então, nós vemos os limites de cada um, salvo em algumas exceções, espíritos missionários que vêm entre nós para nos dar sempre bons exemplos. Nós podemos dizer assim, não é? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, espíritos que passaram por muitas dificuldades, encontraram muitas pedras pelo caminho, muitos espinhos pelo caminho, mas mesmo assim, abnegados que eram, não é? Continuaram e fizeram todo o seu trabalho, como a nos dar um bom exemplo para que possamos continuar perseverantes na nossa caminhada. Então, mesmo quando nós encontrarmos um terreno fértil, nós vamos ver a dificuldade das pessoas, né? Ou mesmo de nós mesmos. Temos as nossas dificuldades de conseguir exemplificar 100% daquilo que nós já aprendemos com os ensinamentos do Mestre. A parte mais importante disso, não é que nós temos a consciência que nunca nós estamos sozinhos. Sempre estamos amparados pelos benfeitores amigos que vêm nos auxiliar, não é? Nos dando força, nos amparando, nos fortalecendo, para que realmente nós possamos continuar a nossa semeadura. É uma parte muito importante também nós frisarmos
que Jesus disse assim: aquele que saiu, ele não diz que voltou. Ele falou assim: aquele que semeia saiu para semear a sua semente. Ele não fala que voltou. Isso é um alerta para todos nós, porque a partir do momento em que nós tomamos um determinado conhecimento, entendimento sobre os ensinamentos do Mestre, nunca mais deixaremos de sermos um semeador. Eternamente nós vamos semear. O que vai mudar, sim, seria sempre a qualidade da nossa semente, desde que nós nos propuséssemos a melhorá-la a cada dia da nossa caminhada. Porque o próprio Cristo nos orientou que nós não deveríamos nos maravilhar com aquilo que ele fazia, pois nós teríamos condições de fazer aquilo que ele faria e muito mais, não é? Porque o Cristo é um espírito que foi criado na mesma condição que nós fomos criados, só que com a diferença de criação de alguns trilhões de anos. Ele foi criado como nós fomos criados, simples e ignorante. Trilhou o mesmo caminho que nós estamos trilhando, buscando a nossa evolução, a nossa perfeição, como ele mesmo nos disse, que deveríamos buscar sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. E o Cristo, não é? Bem próximo de Deus, não parou ainda a sua semeadura, continua ainda a semear. Então, da mesma forma, todos nós seremos semeadores eternos, não é? E devemos, sim, daqui para frente, com a nossa consciência, com o nosso entendimento, aprimorarmos cada vez mais a nossa semente, para que possamos conseguir fazer com que a nossa semeadura possa auxiliar outros irmãos de caminhada, como já fomos auxiliados e estamos sendo auxiliados por tantos irmãos, não é? Para que possamos melhorar a nossa semente. Então, nós temos sim, como relembrando Emmanuel no livro Nós, não é? Que cada um de nós haveria de escrever na Terra, não é? Alguma coisa, deixando assim registrado a nossa passagem pelo nosso planeta Terra. E que a nossa semeadura, entre aspas, seriam feitas com as cores cintilantes ou sombrias, né, do nosso coração. Então, vamos refletir durante essa semana sobre a nossa semente. Semeadores nós somos. E vamos, sim, sem dúvida, continuar essa semeadura, procurando nos esforçar para que ela seja sempre da melhor maneira possível, não é? Então, cabe a cada um de nós buscarmos essa melhora, esse equilíbrio, para que nós possamos, assim, agirmos de acordo com aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Sermos seus colaboradores, para que brevemente possamos, sim, colocar o nosso planeta Terra na condição de um planeta de regeneração, colaborando assim na conclusão da obra, né, que o Cristo um dia iniciou há quase 2000 anos atrás, nos mostrando o melhor caminho para buscarmos a nossa evolução. Eu agradeço a atenção de todos, que nós possamos, todos nós, inclusive eu, né, refletirmos de como está sendo a nossa semeadura e se devemos e precisamos melhorar
a nossa semente. Mais uma vez, uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações. Que assim seja. Nós possamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos benfeitores amigos e agradecermos a mais esta oportunidade que nos demos de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, o nosso Mestre, para que nós possamos, assim, agradecer a todas as oportunidades que nos são dadas a cada dia, a cada momento de nossa vida. Então, como forma de agradecimento, nós endereçamos a Jesus, o nosso Mestre, a oração que ele mesmo nos ensinou. Sabedores que somos, que na sua infinita bondade irá revertê-la em bênçãos fortalecedoras aos locais aonde exista a dor, a fome, o desespero. E com os nossos corações entrelaçados a esses benfeitores amigos, mentalmente nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que vamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. E que possamos, assim, compartilhar com os nossos entes queridos aquilo que nós ouvimos na noite de hoje. Que assim seja. Pirola, obrigado pela sua apresentação da noite de hoje. A sua interpretação da parábola foi muito importante. Quer dizer, nós somos os semeadores, então, nós saímos a semear. Os ensinamentos as sementes são as palavras de Jesus. Então, nós temos que trabalhar para divulgar os ensinamentos de Jesus para todos aqueles que estarão em condições de recebê-lo. Essa é a interpretação? Muito boa. Muito bom, Pirola. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E, independentemente, né? Não só aqueles que levam a palavra adiante, mas, indistintamente, todos nós, seres humanos, nós somos semeadores. Bom, sempre que nós fazemos o bem, praticamos uma boa ação, nós estamos semeando, né? Sem dúvida, não resta a menor dúvida. Nós estamos semeando. Nós estamos distribuindo coisas boas para esse nosso mundo tão querido, onde nós estamos aqui reencarnados por um tempo curto, mas estamos aqui para aprender. Sempre alguma coisa dá tempo de fazer, né? Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado, viu, Pirola? Eu que agradeço a oportunidade e que, se houver a necessidade, estou à disposição e posso, dentro do meu pouco conhecimento, continuar colaborando, né, com a doutrina. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você e obrigado a todos aqueles que nos assistiram na noite de hoje. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.